Salve galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Boteco do Clubão. Hoje um boteco temático. Vamos falar aí da reta final das ligas europeias, que eu sei que vocês gostam bastante. Muita gente pediu pra gente fazer uma segunda análise, já que a primeira sempre é feita lá no canal. E eu tô aqui hoje com o Stefano Bosa, que é meu companheiro, né, nessa saga de falar de ligas europeias, né? Seja bem-vindo, Stefano. Fala, Gabica, fala, galera. Sempre que tem uma brechinha de futebol europeu, a gente invade aqui o canal, né, para falar sobre futebol europeu, sobre a análise de todos os times ali. Agora, na reta final, com Copa do Mundo batendo a porta, né, então tem algumas coisas legais aí para a gente conversar ao longo dessa live, né? Beleza, então, galera, roda a vinheta e vamos começar. Antes de mais nada, é sempre bom falar do nosso patrocinador de todos os botecos, desde lá de trás, que é a Betfair. Então, se você ainda não tem conta na Betfair, quer fazer trade esportivo, quer fazer apostas esportivas, é a casa que a gente recomenda aqui no Boteco Clubão. E o link vai estar na descrição e também no comentário fixado para você criar a sua conta. Bom, acho que antes a gente começar a falar aqui, é sempre bom, né? Porque o episódio, obviamente, vai ser longo, porque a gente vai falar de 5 ligas: Bundesliga, La Liga, Premier League, Série A e a Ligue 1, né? Como dizia o saudoso amigão, né? E assim, basta você ir na trilhazinha aí embaixo que você consegue ir para ver a nossa análise da reta final da liga que você quer. Mas eu sugiro que você assista inteiro, que com certeza vai te ajudar. Certo, Stefanoso? Certo, exatamente isso. Então, bora começar com a nossa primeira liga, que é a Bundesliga. Vamos falar aqui um pouquinho do que está ocorrendo nesse momento. São 24 partidas disputadas, 24 rodadas. Lembrando, Bundesliga tem 18 equipes, então são 36 no total, um pouco menos. 71% da liga já completada. Tá aí, obviamente, Bayern de Munique tá em primeiro, Borussia Dortmund segundo, Hoffenheim, Stuttgart, depois a gente vai estender um pouquinho mais. E lá na parte de baixo da tabela a gente tem o Werder Bremen, lembrando que lá tem playoff, né, de rebaixamento, para ver quem sobe, quem desce, dá para você se manter ainda na 16ª colocação, então essa posição muito importante que o Werder Bremen ocupa hoje, Wolfsburg e o Lanterninha, que é o Heidenheim, tá? E aí, eu já vou passar aqui para o Stefano. Como que a gente vai fazer? Trazer um panorama da análise que a gente fez lá no começo da temporada, tá? Não todos o Stefano participou, essa aqui eu tava fazendo com o Tadioto, vou deixar até o que acima o link, caso vocês queiram ver lá no canal do Fala Gabica. E foi dessa forma, Stefano, que eu e o Tadioto colocamos aí as projeções, digamos assim, da Bundesliga. O que você acha disso daqui, meu velho? Boa, sim, isso vai ser um exercício legal porque a gente vai ter o antes e o depois, né? O que virou meme e o que a gente gabaritou. E, como você falou, eu não participei dessa tier list, mas ela foi muito bem feita, na minha opinião. Dá para ver ali. Acho que assim, o que realmente decepcionou ali um pouquinho foi o Leverkusen, né? Acho que se esperava que fosse manter um pouquinho, mas teve uma debandada muito grande dos jogadores, então é compreensível que tenha caído um pouco o rendimento, né? Acho que, enfim, não teve briga por título essa temporada na Bundesliga, né? O Bayern tá completamente acima do nível. Depois é ali essa turma aí mesmo, Dortmund, Leipzig. Acho que o Hoffenheim também, de forma indiscutível, tá fazendo uma temporada acima do que se esperava, né? Acho que era difícil imaginar uma campanha tão boa. Eu tava vendo, inclusive, eles têm uma quantidade de pontos bem acima do que a expectativa do mercado deu em relação às odds que ele foi tendo ao longo da competição, né? Vocês podem ver que tá em terceiro lugar. Mas não é um time assim que, vamos dizer assim, que tá com um investimento muito diferente, coisa tipo, foi uma coisa que deu liga, né? O time tá jogando muito bem e tá conseguindo ali fazer uma pontuação acima da média. Lá embaixo vocês colocaram bastante times para brigar pela zona de rebaixamento, e é mais ou menos isso mesmo, né? Essa turma que tá ali no Z6 de vocês, que na verdade é um Z3 na Alemanha, tá todo mundo ali brigando mesmo. Acho que o Augsburg escapou um pouquinho, né? Deu uma descolada ali nas últimas rodadas. União Berlim também, se não me falha a memória. O União Berlim também, estão no meio da tabela. Mas assim, são 6 pontos, né? Então, 2 rodadas ali que eles dão uma cochilada, pode ser que volte para a briga. Para mim, quem surpreende aí, lógico, na tier list, como eu não participei dessa, eu não lembro se eram surpresas positivas ou negativas que vocês colocaram. Talvez você possa me ajudar aí. Mas claro, para mim, dessas surpresas, o que mais me decepcionou é o Wolfsburg, né? Eu não imaginava, obviamente, o Wolfsburg brigando ali nas ligas europeias. Acho que é um time de razoável para ruim, vamos dizer assim, né? Mas era um time que eu achava ali, era meio de tabela para baixo, um pouquinho mais sossegado, e hoje está na zona de rebaixamento direta, né? Se o campeonato acabasse hoje, o Wolfsburg estaria na Bund 2 no ano que vem. No ano que vem não, né? No segundo semestre. Que lá é invertido, né? Mas assim, de resto, eu acho que assim, não tem uma grande surpresa fora o Hoffenheim na tabela, né? Eu acho que o campeonato alemão ele é muito imprevisível, ele é muito equilibrado, mas está mais ou menos na lógica aqui. Acho que o Stuttgart, né? O Stuttgart também está fazendo uma campanha
melhor do que vocês colocaram, assim, né? Acho que tá. Mas assim, nada de absurdo também, porque ele fica. Como não tem disputa por título, né? O Bayern é muito acima, acaba ficando entre Champions, Europa League ali, fica tudo muito próximo, né? Então, Bem dá para ver um G6 ali muito acima dos demais, né? Com muito mais consistência. E depois é uma briga de foice no escuro ali, com muita zebra, não tem muito padrão, gol pra caramba, enfim. Padrão Bundesliga, né, Gabi? Não sei se você tem mais alguma ponderação em relação a essa tier list que você gostaria. Até para acrescentar nisso, Stefano, você falou sobre as surpresas, cara, esse daqui talvez tenha sido o grande erro, né? Porque a gente colocou o Wolfsburg como surpresa positiva. Para surpreender, ir para cima, né? Brigar por Copa Europeia. Cara, porque assim, se a gente parar, né? Eu acabei não abrindo o SofaScore, mas olhar o elenco do Wolfsburg, eu não acho um time ruim. Por exemplo, tem o Amura, que vai jogar a Copa do Mundo pela Argélia, que tá fazendo gol pra caramba. Trouxe o Eriksen, tem o Arnold, tem bons jogadores, eu não acho, né? Trouxe o Vinícius Souza, que tá jogando muito pouco por lá, né? Que até muita gente tava defendendo esse Flamengo, né? Na seleção brasileira. Só que, cara, eu não sei o que acontece, esse time realmente não dá liga, tá? Sobre o mais, né, o Borussia Mönchengladbach, a gente colocou mais como uma surpresa negativa. O mais, principalmente por aquela questão, né? Pô, vai disputar outras ligas e tudo mais, vai cair um pouquinho. E de fato foi isso que aconteceu, né? Que o mais, a partir de baixo, para quem não se recorda, na temporada passada, ficou muito tempo na ponta de cima da tabela, né, Stephanie? Então, realmente o mais aí seria uma decepção até para trazer. É verdade, aqui, eu comentei o mais, mas realmente o mais pegou. Acho que chegou a pegar a Copa Europeia, né? Isso, aqui, lugar. Ó, Conference League. E ficou boa parte da Bundesliga na zona de rebaixamento, né? Depois deu uma melhorada, mas tá capengando ainda, né? Não tá fazendo uma campanha tão boa como na anterior. Exatamente, né? Peraí que agora deu pau aqui na lista aqui, mas enfim. E aí também dá pra gente destacar, né, o Hamburgo, né, Stefano? Porque o Hamburgo era um dos times que precisariam, né, se provar nessa primeira divisão, até porque subiu depois de muito tempo, e tá jogando um futebol bem interessante. Eu vou ter que abrir o SofaScore aqui, até para trazer, né, alguns jogadores que eu gostaria de destacar aqui nessa equipe do Hamburgo, né? Como, por exemplo, deixa eu já colocar aqui para vocês, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela, ó. Aqui. Esse zagueiro aqui, pessoal, fiquem bastante de olho aqui. O Vuskovic vai pegar time grande, lembrando, né, que ele não é jogador, né, de fato da equipe do Hamburgo, é do Tottenham. Não sei nem se ele fica no Tottenham, mas que zagueiro bom, cara, que zagueiro bom. Muito participativo com a bola. Você vê que ele tem um mapa de calor ali bem alto, né, no campo de ataque. Isso sem contar, né, que é um cara que além de armar muito bem, é muito bom no jogo aéreo, tá? Então esse aqui é um destaque muito mais futebolístico. E outro cara que também chamou bastante atenção, o Fábio Vieira, né? Que não deu certo no Arsenal, né? Chegou a voltar ali pro Porto, ali não ficou, e aqui realmente está muito bom. Então me surpreendeu, de certa forma, aí, o que fez o Hamburgo nessa temporada, né, Stefano? E assim, para a gente estender aqui um pouquinho mais aqui o assunto Bundesliga de tabela, né? Vamos para as odds da Betfair e dar uma olhada nas odds vencedor, né? Betfair aqui oferece, obviamente, uma odd a 1,00 do Bayern, né? Você acha que tem chance de zebrar ainda, Stefano, já foi? Não, aí não tem como. Não tem como porque, assim, primeiro que o Bayern não vai dar uma pipocada dessas que ele não costuma dar, e é um time que vem jogando muito bem na temporada, né? Acho que dá, até saindo da Alemanha, se a gente pegar na Europa, assim, com certeza no top 3 times, assim, que estão com melhor desempenho, performance mesmo. Até porque daqui a pouco a gente vai falar de Barcelona, Real Madrid e outros que não estão conseguindo atingir o máximo performance. Acho que diria até que talvez o Barça seja o melhor de todos nesse momento, considerando aí o desempenho nas ligas locais, né, no nacional. E além disso, ainda que viesse uma queda improvável de resultados e tudo mais, os perseguidores não são confiáveis, né? Eu inclusive uma notícia que você deve ter visto também, não sei se a galera também chegou a assistir, teve algum comentário de um jogador do Dortmund, não lembro exatamente se foi o Schlotterbeck, se foi outro, falando em disputa de título, e que parece que internamente ele tomou um puxão de orelha da diretoria, porque ele ousou pensar em título, ou falou em ser campeão, sabe? Então, assim, você vê que a mentalidade do clube está muito submissa ao Bayern, à realidade de não poder disputar, e acho que todo mundo lembra daquele trio contra o Mainz, né, que o Dortmund só precisava vencer em casa um time sem nada para fazer, abriu 2-0, era a chance do Royce ser campeão pelo Dortmund, pela Bundesliga e tal, e veio aquela pipocada. Então, assim, é muita diferença de ponto e não tem consistência nos perseguidores, né? Faltam 10 rodadas ali. Acho que seria o apocalipse. Agora, daí a pegar esse 0,2% aí numa aposta sem condição também, né? E não tem como, já não tem mais a aposta aqui, pelo menos para vencedor, né? Obviamente o campeonato continua, vai dar pra gente trabalhar ainda bons jogos, cara, e destaque, né? Já que a gente falou do Dortmund, tem que comentar, né, Steph? Cara, que bola parada forte para quem trabalha bola parada, assim como eu faço, meu amigo.
aqui tá dando de lavada aí, eu tenho que discordar no sentido de tipo, cara, que time surpreendente na bola parada. Realmente é muito boa. E a gente tá falando, né, sobre Bayern e Dortmund, disputa de título, recentemente, né, pós um clássico, né, o The Classique, que eu gosto demais, inclusive, de trabalhar e também assistir, eu acho que um dos clássicos mais legais aí da Europa, só que infelizmente, geralmente termina assim, né, vitória do Bayern, aliás, um golaço do Joshua Kimmich, que para mim é um jogador extremamente subestimado, eu acho que aqui já cravou de vez aí essa possibilidade, né, do Dortmund fazer qualquer coisa. Eu acredito, né, já se estendendo ali para parte meio de tabela, parte baixa. Acho que aqui a gente ainda pode ter algumas reviravoltas na parte de cima da tabela, né? Leverkusen, porque assim, se for parar para refletir, tanto Stuttgart, Leipzig, Leverkusen, até mesmo o Hoffenheim, né? Em algum momento vai perder, tá? Então a gente vai ter muita reviravolta por aqui, tá? E eu poderia dizer, né? Pelo menos na minha opinião, que eu não sei porque eu tenho um pressentimento que o Leipzig ainda vai pegar a vaga de novo. Alguma das Da vagas vai Champions, acabar tu diz, ficando com o né? Leipzig, da Champions. Não sei se você tem essa Eu mesma acho, eu visão. acho que assim, esse grupo da frente, inclusive o Dortmund, porque ele tá com uma gordura interessante ali de 6 pontos, né, pro Stuttgart, 8 pro Leipzig. Mas assim, o campeonato alemão ele gera uma certa instabilidade, né? Qualquer momento o Dortmund pode emender ali dois tropeços, mas óbvio que é uma gordura boa. Agora, esse G6 aí, acho que todos podem trocar. Não sei se o Hoffenheim vai conseguir manter essa constância, né? Por É, exemplo, a gente tá gravando vídeo na sequência de uma derrota bem inesperada em casa pro São Paulo, né? Por 1-0. Então, esse tipo de tropeço da Bundesliga acontece. Aliás, acontece em todas as ligas, né? Mas na Bundesliga é um sim. pouco mais comum. Os times são mais loucuragem, né? Vão para cima e dane-se. Então, mas assim, até por questão de pontuação, acho que o Frankfurt é um time que a gente esperava um pouco mais acima, né? Mas teve problemas ali, era um time muito exposto, trocou de treinador recentemente, deu uma melhorada um pouquinho, mas também já ficou muito para trás, né? Então, acho que Perdeu o dificilmente. Kitik também. Exatamente. Eu acho que vai ficar nessa disputa aí e vejo com os seis, né? Os cinco ali com condições muito parecidas de técnico. O Dortmund tem essa vantagem, dificilmente ele pode até perder 6 pontos em relação a um desses times aí, acabar perdendo a segunda posição, mas muito improvável que ele saia do G4, né? Então, me parece que o Dortmund tá com um pé e meio aí na Champions e os outros 4 ali, aí é briga de foice no escuro. Qualquer coisa pode acontecer, nada me surpreenderia ali. Não vejo nenhuma grande vantagem em nenhum desses times. Todos eles têm atuações um pouco inconstantes, né? Eles oscilam bastante ali, em bons jogos não tão bons. Boa. E na parte de baixo da tabela, sim, agora eu vou falar como torcida, né? Mas o Wolfsburg tem hora que tem carinha de rebaixamento, mas eu ainda vou torcer pro Wolfsburg, porque é um time que eu gosto, né? De se manter aqui na primeira divisão, pelo menos que em 16º. E também, cara, aqui, tudo torcida que eu tô falando, tá, pessoal? O mais também se manter, que eu gosto bastante. Por mim, pode cair o São Paulo. Eu não gosto do São Paulo. Que Ah, eu sei que tem isso? gente que gosta, mas eu não gosto do São Paulo. Tá? Não gosto desse estilo de jogo, não é um time que me agrega para trabalhar. O Colônia também é outro, tá? Por mim, então, por exemplo, se caísse Colônia, São Paulo, Werder Bremen, Heidenheim, se pudesse cair 4, cair esses 4 para mim, tava tudo certo. Aliás, o Heidenheim já me deu grana já, tá? Mas na época do Nicolas Best, do atacante que agora tá no Gladbach também, que é o... Nossa, é com K, velho. Agora fugiu o nome dele, mas enfim. O Tim Kleisdienst, que foi para a seleção também. Agora não, agora é um time a mais ali, só que para mim não importa muita coisa. Na parte de baixo é outra briga boa, né? Porque assim, o Heidenheim acho que a gente já pode falar que já foi, né? Ninguém acredita que acho que numa remontada. Apesar do Wolfsburg ter essa carinha, eu vou acrescentar aqui o comentário que assim, quem tá implorando o rebaixamento é o Bremen, né? O Bremen vem numa sequência assim catastrófica recente. Inclusive, teve um dia desses, acho que eu tenho quase certeza que foi o Bremen. Se eu estiver falando besteira, você me corrige. Mas os jogadores foram fazer aquela saudação tradicional para a torcida, né, de final de jogo e tal. E o torcedor entrou e falou assim: cara, não, a gente não quer falar com vocês, só vaza. Foi mais E é ou menos isso difícil, né? aí. Porque o alemão é um torcedor bem fiel, né? Exatamente. E é uma cultura um pouco diferente da nossa, né? Tem uma cultura mais de respeito ao profissional e tudo mais, né? Isso. Então, mas o Bremen tá, tipo, implorando para cair. Na verdade, assim, eu acho que o Werder Bremen começou acima da média. Ele fez uma campanha de meio de tabela que é acima do que se espera, né? Um elenco limitado, um time bem limitado. Mas assim, desses times aí todos, como a gente já falou, o Wolfsburg é a decepção, porque como eu concordo com você, tem umas 2, 3 temporadas que eles têm um time razoável para bom, assim, meio de tabela para cima e briga mais, ficar mais embaixo, né? Parece que não dá liga, sei lá, acho que de uma reformulação. Mas acho que a qualidade técnica pode fazer diferença nesse final. Agora, ali do Colônia para baixo, eu vou tirar um pouquinho o Gladbach, que é outro que tá jogando mais ou menos também, mas tecnicamente é mais qualificado. Agora, Colônia, Mainz, São Paulo e Werder Bremen, eu acho que para mim são os mais cotados a cair, apesar do Wolfsburg estar uma rodada atrás deles, né? Acho que tem condições de reagir.
Boa, galera, conseguimos passar em vários pontos aqui da Bundesliga. Vamos passar para a próxima liga e já não esquece, deixa o like, tem a nossa comunidade aqui no Telegram, tá? Onde o Stefano manda tip, eu também tô fazendo o Lezebro, o Jonas manda tip também, tá muito lucrativo, de graça, pessoal. Link aqui na descrição, já deixa o like e se inscreve se você ainda não se inscreveu. Bora passar para a próxima liga, que é aquela odiadinha de todo mundo, tem muita gente que não gosta. Eu, honestamente, eu falo, não é a minha liga favorita, não é, tá? De fato. Mas, né, a gente tem uma temporada aqui de La Liga, ok, né? Não sei, 68%, né? Completado até o momento. Padrãozinho, Barcelona e Real Madrid brigando lá na parte de cima da tabela, que é o natural, 64 pontos o Barcelona nesse momento, 60 o Real Madrid. E claro, o Atlético Madrid chegando ali na sequência, o Vila Real, né? Betis, essas equipes. E calma que depois a gente vai falar um pouco mais. E o Celta de Vigo, olha o Celta de Vigo aqui em sexto colocado. E lá na parte de baixo da tabela, o Mallorca, né? Sempre foi um time chato de ser enfrentado. Hoje é 18º. O Levante, né? Que é um sobe e desce danado. E o Real Oviedo, né? Coitadinho. 17 pontos em 26 partidas disputadas. Esse aqui, Stefano, você é culpado se tiver cagado aqui, hein? Porque Sim, você senhor. fez a análise da La Liga, tá? Você fez a análise da La Liga junto comigo. Então, o que a gente fez aqui, Stefano? Fala para nós. Boa. Primeiro já vamos começar explicando o básico, porque senão a gente vai ser xingado de novo, né? Eu lembro que quando a gente fez essa tier list, teve alguém que, eu esqueci o nome da pessoa, é uma pessoa que participou bastante aqui dos nossos conteúdos, surtou lá com a presença do Real Madrid como surpresa, que acho que a galera não entendeu muito, que a gente colocou aí o Real como surpresa negativa, né? Porque Exato. a expectativa que eu tinha naquele momento era o... E aí, Gabi, você tá salvo dessa, né? Porque quem montou foi o convidado em todas as lives. Você só tá aqui para se divertir com a galera e cornetar nós. Mas assim, a dúvida que eu tinha era muito forte sobre se o Xabi Alonso se encaixar, porque eu lembro que eu falei muito claramente a seguinte frase: tem que ver se ele vai se adaptar aos jogadores que ele tem no Real Madrid, que são jogadores que tinham um pouco contra-ataque muito forte, jogadores muito rápidos, de explosão, ou se ele vai querer implantar aquele sistema de saída de três do Leverkusen, que ele com as pontas abertas, que é um jogo mais cadenciado e tudo. E não deu outra, não deu liga, né? Tanto não deu liga que a gente tá um pouquinho da metade da temporada para frente, estamos gravando esse vídeo no comecinho de março. Ele já não tá no Real Madrid há algumas rodadas, né? Já foi mandado embora, o Arbeloa assumiu a posição. E mais do que isso, né? O Real não é um time que convence, é um time exposto, é um time que depende mais do Mbappé para fazer gols. O Vini deu uma melhorada agora na virada do ano, na minha opinião. Acho que a Virgínia fez bem para ele. Ele deu uma melhorada boa. Mas, assim, é um time instável e a gente colocou uma surpresa negativa por conta disso. É óbvio que surpresa negativa do Real Madrid não é ficar em quarto lugar, é não ser campeão da La Liga e capengando nas outras competições. Já caiu para o Albacete também na Copa do Rei, que é outro problema, outro reforço de que essa classificação, ao contrário dos nossos comentários, das cornetas que a gente levou, não estava errada. O Real, na minha opinião, já é uma surpresa negativa. Claro, pode ganhar uma Champions League, pode ganhar a La Liga? Pode, até porque o Barcelona também não está lá essas coisas. Mas é por isso que o Real não está ali na briga pelo título e acho que de verdade a gente acertou nessa análise, tá? Eu não acho que a gente vai viajar, o Real tá arrasando todo mundo, amassando todo mundo. Não é o caso, né? Não é o Bayern de Munique da Espanha, muito pelo contrário. Mas só para fazer essa ponderação. Outro acerto que a gente teve aí nas surpresas foi o Raio Vallecano, né? A gente pôs o Raio Vallecano aqui pelo mesmo efeito que rolou aqui, para trazer um contexto mais para o Brasil da galera. Aconteceu com o Atlético Goianiense, aconteceu com o Cuiabá, aconteceu com o União Berlim na Alemanha na temporada passada, que é o time que vai para a Europa na temporada anterior, não é um time acostumado a disputar a competição continental, e o elenco sofre um pouco essa questão do volume a mais de jogos. Que pode acontecer com o Mirassol agora, né, Stefano? Para dar um panorama, né? Exatamente. O Raio, até poucas rodadas atrás, estava ali na boca da zona de rebaixamento, que não é condizente com a qualidade do elenco. O time do Raio é muito bom, inclusive é muito chato jogar no estádio deles, né? Então, é mais por isso. A gente esperava o Raio Vallecano onde? Ali na oitava, na nona posição, disputando ali uma vaga europeia. Pode ser que chegue ainda, né? Mas foi uma recuperação agora, depois que deu uma aliviada no calendário, né? Porque até então teve essa dificuldade em direcionar o elenco. Então, foi mais ou menos isso. Aí, voltando pro basicão, vamos dizer assim, né? Eu acho que a La Liga, você falou assim, que o pessoal não gosta e tudo mais. A La Liga oferece uma coisa, principalmente para quem é punter, para quem é apostador, é uma coisa legal. A La Liga é bastante previsível, né? Ela é bastante previsível. E como ela é uma liga under, também ela é uma liga que dá bons tempos para gols, né? Então, se você pega... ela tem linha, por exemplo, pegando over limit. Você consegue pegar o over limit ali perto de 70 minutos, com mod legal, que é mais ou menos o que rola aqui no Brasil. Só que você tem uma qualidade técnica legal dos atacantes. Então, assim, se o jogo está um pouco mais aberto que o padrão, você consegue ter um tempo legal, com uma qualidade técnica razoável, para tentar pegar um gol. Enquanto que na Alemanha você tem que esperar, sei lá, praticamente os 80 minutos para ter essa mesma odd, né? Dependendo se for Bayern, 85. 85. Então, e a previsibilidade, ela é boa para o punter. E se você olhar ali a classificação, eu acho que praticamente nada está saindo do que a gente colocou, né?
O Atlético tá ali por protocolo, a gente já falou. O Atlético de Madrid, na minha opinião, foi o Robin Hood da temporada, né? Ele foi lá e meteu 5 no Real Madrid, meteu agora 4 no Barcelona, e é o tipo de time que em casa, sei lá, empatou com o Elche. Eu dei um exemplo genérico, mas acho que esse resultado realmente aconteceu. Acho que foi 1-1 esse jogo contra o Elche. Então esses pontos fizeram muita falta, porque assim, se tivesse um pouquinho mais de consistência nos jogos pequenos, eu acho que, jogos pequenos que eu digo que são os times que estão brigando no rebaixamento e tudo mais, o Atlético poderia estar brigando por esse título, porque Sim. o Barça também está com problemas defensivos muito, muito claros, né? E isso vem prejudicando. Agora, ficou ali bem atrás, né? Não teve nem como acompanhar. Eu acho que aí foi um errozinho nosso, né? Obviamente, culpa do Atlético de Madrid, não culpa nossa. Mas assim, eu achava que pelos jogadores que a equipe trouxe, né? Pelos reforços, eu falei, cara, o Simeone tem tudo para levar esse time para brigar, porque eu acho que o elenco do Atlético de Madrid é muito bom, né? Agora acabou, você vê, tudo bem, né? Teve alguns jogadores que não deu certo, como o Diácono Raspadori, que já voltou para Atalanta, né? Mas, por exemplo, agora acabou de trazer uma Ademola Lookman, tava voando também na Atalanta, então assim, é um time muito bom, né? O Baena, que era do Villarreal, o Johnny Cardoso, que era do Betis, estava muito bem, ex-internacional também, né? Então, assim, tem bons jogadores. O Sorloth, que querendo ou não, o pessoal critica, mas segue fazendo gol por lá. Não, com o elenco que eles têm, eles deveriam ter pelo menos uns 58 para 60 pontos, sabe? Ali, talvez não tá disputando diretamente o título, mas assim, tá numa margem menor de distância. Tá muito atrás, né? Tipo, faz muitas rodadas, eu já vi até notícias, essas notícias você nunca sabe quanto que é verdade ou não, né? Porque tem muito boato no futebol. Mas eu vi notícias de que a própria diretoria, tipo, falou pro Simeone dar uma rodada no elenco na La Liga, focar na Copa do Rei, que passou agora pelo Barcelona, e na Champions, que são campeonatos que são mais viáveis para ele pensar em título e tudo mais. Mas acho que realmente acabou rolando uma decepção também aí. Não pela posição atual, que acho que tá onde tem que estar, né? Atrás de Barcelona e Real Madrid. Mas a gente esperava que ele tivesse com mais pontos, né? Com mais disputa ali. Agora o resto, né, Gabi? Os times que a gente colocou ali para disputar... eu acho que tem uma surpresa, assim, o Espanhol. O Espanhol a gente errou. Eu, pelo menos, errei bastante. O Espanhol, achei que ia brigar para não cair de novo, e o Espanhol tá fazendo uma campanha excelente, né? Muito boa, tá até brigando ali por vaga europeia, essa foi um erro feio. Agora o resto é o... Não, eu só ia comentar. Olha o Celtinha aqui, ó. A gente tinha essa confiança no Celta, hein? Tinha essa confiança no Celta, hein, rapaziada? Ó, Celta, o Celta na temporada passada já ficou ali, né? Mas, cara, o começo do Celta foi horroroso foi na Liga. Cara, foi muito mal o começo do Celta, e aí cresceu, conseguiu fazer ponto, somar ponto, e hoje tá por aqui, né? Então... Eu acho que rolou algo parecido com o Raio Vallecano, né? Também foi para a competição continental, acho que teve uma dificuldade inicial em rodar o elenco, né? Que esses times intermediários para baixo da tabela, assim como rola no Brasil e rola em outras ligas, eles não têm um elenco tão refinado, né? Você tira ali os titulares, os reservas não são do mesmo nível, né? Eles, geralmente, esse é o diferencial. Quando você pega, por exemplo, um Flamengo, você pega o time reserva do Flamengo, é 6 por meia dúzia ali, né? Sim. Você pega um reserva, sei lá, de um time intermediário da tabela, a diferença já é mais clara, e eu acho que foi isso que rolou. Mas o Espanhol realmente foi um erro ali feio que a gente teve, né, para virar meme. O torcedor do Espanhol lá na Catalunha tá revoltado com a gente. Mas de resto é o que se espera, né? Porque se você for ver, a diferença de pontos ali do 11º, que é o Osasuna, pro Retafe, lá pro Mallorca, que tá na zona de abaixamento, não é uma diferença assim tão absurda, né? Uma das rodadas, o Retafe, por exemplo, ganhou do Real Madrid, que era um jogo que certamente naquela planilha do clube eles estavam colocando 0 ponto, foi lá e 3-3. Você tira esses 3, tá com 29. Então tá ali naquele bololô, né? Então... É uma briga muito, muito forte ali. E acho que o Oviedo, o Levante, por terem vindo da segunda divisão da La Liga 2, acho que já era esperado que eles fossem realmente ficar lá bem lá embaixo. Então, acho que no geral, assim, o nosso aproveitamento foi melhor. Acho que a gente errou um pouquinho mais no Atlético, no Espanhol, mas no geral é uma liga um pouco mais previsível, né? É difícil ter uma grande surpresa, assim. Assim, o meu questionamento em relação à La Liga, assim, futebolisticamente falando, ele reflete na nossa tabela aqui, na nossa tier list que a gente fez, né, Steph? Porque, cara, na briga contra o rebaixamento, olha o tanto de time que a gente colocou, né? Erramos no Espanhol, mas do restante aqui, todos eles poderiam cair que não seria surpresa, sabe? Sim. Então, eu acho que esse é o grande problema da La Liga. Diferentemente, quando tu pega, igual, por exemplo, a gente acabou de falar de Bundesliga. Cara, eu olho lá, Gladbach, Mainz, Wolfsburg, cara, não são times qualquer, na minha opinião, tá ligado? Assim, pelo menos na minha visão, é melhor que Oviedo, que Alavés, que Osasuna, que Mallorca, que Getafe. Não sei se ganharia, aí é outra questão. Sabe o que eu acho que rola também nessa análise que você está trazendo pro pessoal? Eu acho que tem muito a ver com o estilo, né? Esses times todos que você citou, eles podem ter problemas defensivos e tal, mas a cultura da Alemanha é atacar, é propor jogo, é tentar fazer jogada e tudo mais.
esses times que a gente está listando aí nessa briga de zona de rebaixamento, tem times que... O Retafe é um exemplo claro do Bordalás. É um time que a bola é um detalhe. Se der para jogar, beleza. Mas assim, o objetivo é não ter jogo. É um antijogo total. E eu acho que a maioria dos espanhóis ali... né? Da parte de baixo é isso. Tentar ao máximo impedir, com exceção, lógico, ao espanhol na temporada. E acho que uma menção honrosa, embora não esteja fazendo uma temporada boa, mas que tenta jogar, eu acho que é o Elche. O Elche é um time que tenta ficar com a bola, tenta trabalhar a jogada, é um time com posse de bola. Mas de resto, são times que não gostam muito de jogar futebol, né? Eles são times que preferem marcar e fazer jogos mais brigados, enfim. Diferente da Bundesliga, por exemplo. Boa. Para fechar, tá? Oviedo já com odd de rebaixado, né? Rebaixado. Levante também, né? 1,25. Levante também, 1,25. 1,25, que é odd. Aí depois, né, tem esse bololô entre Mallorca, Elche, Alavés. Cara, aí depois o Valência já é um salto muito grande. E o Valência, né, infelizmente, e eu acho que isso também enfraquece a liga, né? Você tem um Sevilha que já não briga mais na parte de cima da tabela, um Valência que não briga mais na parte de cima da tabela. O Bilbao também essa temporada, principalmente porque sofreu. Cara, eu acho que poderia ter um aproveitamento melhor, né? O time do Bilbao, principalmente fora de casa, né? Joga até relativamente ok ali dentro de casa, mas também não dá padrão, viu, pessoal? Para trade, eu acho o time bem ruim, para ser sincero, nessa temporada também não foi muito boa. Mas eu acho que é isso, né? De La Liga, era isso aí que a gente tinha para comentar. Vamos passar para a próxima liga. Aliás, depois ainda a gente vai falar de La Liga brevemente dentro da Premier League, tá? Então você aguarda aí que você vai ter uma surpresinha, tá? Uma estatística surpresa aqui que eu vou colocar. Vamos então para a Premier League, tá? O melhor campeonato do mundo. Tem gente que acha que essa temporada não tá mais, hein? Quero ver seus comentários aí. O futebol não tá muito legal lá na Premier League. Tem um monte de gente criticando, mas enfim. Arsenal líder depois de 30 rodadas. Lembrando que o Arsenal tem uma rodada a mais. A gente já tem 76% do campeonato completado. Dos que a gente já analisou, é o que tá mais próximo do seu final, mais próximo da reta final também. City com 67 pontos atrás, Manchester United com 51 empatado com Aston Villa, olha Aston Villa, tem a fatinha da Aston Villa aqui atrás. E aí, lá na parte baixa da tabela, o time do Paquebet tá no West Ham, 18º, Burnley, que subiu e provavelmente vai descer, e o Wolverhampton por aqui, tá? Vamos para nossa tier list que foi eu e o Stefano. Essa aí a gente fez muita cagada, eu acho, cara. Muita merda? Será que a gente fez muita merda? Não, muita, acho que não, mas assim, teve bastante coisa. A começar pelo Liverpool, né, mas aí eu vou passar pano pra gente, Gabi, a galera dos comentários não vai passar, mas eu vou. Era muito difícil imaginar o Liverpool caindo tanto assim de temporada para outra, porque ano passado foi voando. Foi. E para essa temporada foram ótimas contratações, né? Trouxe o Vitz, trouxe o Ekitike, enfim, teoricamente era o time melhorar. Porra! E o time piorou. Isaac. Piorou. E aí o Isaac jogou pouco, né? Que eu vi, não sei se foi na resenha do Clubão, coisa do tipo, que falou a verdade, né? Talvez na primeira temporada o Arne Slot tenha mexido o mínimo possível, porque ele herdou um time do Klopp, né? Com estilo de jogo e tudo mais. E que nessa temporada talvez ele tenha tentado incorporar mais algumas ideias, com um pouco mais de confiança, por ter sido campeão e tudo. Novos jogadores. Né? Enfim, e tem também um pouco o peso do Ten Hag, que não foi bem no United, né? Que é outro treinador que veio da Eredivisie, que é a Liga Holandesa, enfim. Mas eu acho que também é um pouco de injusto, né? Acho que alguns jogadores caíram de desempenho, o Salah caiu muito de desempenho. Em relação a... não que ele esteja tão mal, assim, a ponto de ser um bagre, mas assim, jogou muito mais bola nas últimas temporadas. Essa temporada ele tá fazendo uma temporada pro padrão dele abaixo, né? Pra mim, Stefano, o melhor jogador da temporada do Liverpool disparado é o Dominique Szoboszlai. Se ele joga de meio, ele joga bem. Se ele joga um pouco mais atrás no meio campo, ele joga bem. Se ele joga de lateral direito, o cara joga bem. Fora que essa temporada... Fora as cobranças de falta, né? Ele tem pelo menos uns 3 gols na temporada. Exatamente. Que é pra você enquadrar e pôr na sua sala, mesmo que você nem goste do Liverpool. City, Donnarumma só dando aquela olhadinha. Nossa. E era um cara que eu já gostava do Leipzig, velho. Nossa. Eu devia ser scout de jogador, velho. Eu tinha pego esse Szoboszlai e tinha ganhado muito dinheiro. Tô brincando. Mas brincadeiras à parte, eu me recordo bem dessa tier list, principalmente na parte de cima da tabela, Stefano, que eu lembro que a gente depois organizou mesmo, né? Botou o Liverpool aqui, a gente falou, os 3 que brigam pelo título são esses, certo? Só que, para nós, né, o Liverpool primeiro, City segundo e Arsenal terceiro. Isso eu lembro que a gente ajustou exatamente nessa ordem, né? Então, no fim das contas, o Arsenal que é líder, mas aí ter desconfiança com o Arsenal, sendo apostador, é uma defesa, não é nenhum erro. Não dá pra vocês criticar a gente. Quem que vai confiar no Arsenal? Olha que eu falei já que eu era torcedor do Arsenal e tal, né? Hoje não, é Corinthians. E assim, sendo honesto, dá pra dizer que agora, nessa segunda parte da temporada, o Arsenal
deu algumas flertadas com o Arsenal nas temporadas passadas. Teve alguns tropeços que não deveria ter tido, né? Acho que faltou com o Sunderland, se não me engano, alguma coisa assim, né? Você vai lembrar melhor que eu que você a memória para esses jogos. Faltou o Wolverhampton também no final do jogo. Isso aí é absurdo, né? O líder da Premier League com o Lanterna. Embora, e isso eu estava falando até em off com você, mas acho que vai trazer para a live também. O Wolverhampton, se você descer um pouquinho a tabela aí, já rebaixou, né? Já tá fora da Premier League. E o Burnley tá quase abraçado ali. Mas, por exemplo, se vocês forem apostar e começarem a olhar as odds dos jogos do Wolves, vocês vão ver que não são odds assim, não é uma linha de handicap -3, é uma coisa assim, vai todo mundo bater nos caras. Porque o Wolverhampton não joga tão mal quantos pontos ele tem, né? Um tempo atrás eu estava dando uma olhada na tabela de XG, que é aquela tabela que considera só o desempenho das equipes, né? Como que elas estariam, se a performance se refletisse em pontos. O Wolves estava ali em 15º, 16º, assim, não é que estava na liderança, mas era um time para estar disputando para sobreviver, né? E é um time que deu muito azar no começo do campeonato. Com jogos a bola não entrava. E agora... Venceu o Liverpool agora, né? Também, inclusive, né? Faz jogo duro, né? Faz jogo duro. E essa talvez, Stefano, te cortando já, mas eu acho que vale a pena fazer esse gancho agora. Já que eu falei daquela parada da La Liga, é exatamente isso que eu tô falando, pessoal. Quando eu falo da quantidade de times da La Liga, sem ser repetitivo. E, cara, você vai na Premier League, não tem jogo fácil. São poucos os jogos, obviamente, que tem um handicap extremamente alto e o time vai lá e cumpre aquele handicap. Acontece? É óbvio que acontece as goleadas. Mas não é fácil, sabe? Imaginar isso daí, porque quando eu vejo o jogo de, por exemplo, agora esse último jogo de Wolverhampton e Liverpool, cara, a odd do Liverpool tava 1,60, você entendeu? E é um confronto de lanterna contra, tudo bem, né? Vocês lanterna, rebaixado, né? Virtual rebaixada, né, Stefano? E geralmente o mercado já começa a, considerar que os jogadores já morreram, né? Exatamente. Mas é isso aí. Agora, assim, o Wolves, a gente não... Agora eu confesso para você que eu não lembro se a gente colocou como surpresa positiva ou negativa. Mas, assim, pela temporada anterior, imagino que a gente imaginava um Wolves, meio de tabela, né? Não tão para baixo. Então, esse aí foi um erro considerável. Acho que ele na Champions está mais ou menos por aí. O Newcastle está me decepcionando essa temporada. O Newcastle está no meio de tabela, né? A gente esperava bem acima. Mas entra um pouco também o que a gente vai repetindo aqui, a questão de Liga Europeia e tudo mais, que eu acho que pesa um pouco, né, na rotação, mas aí foi um erro também, né? Hoje não dá para dizer que o Newcastle nem tá pegando Europa League, Conference League, então não dá para dizer que foi um acerto aí essa Champions. O United eu acho que até que não foi mal colocado, tá? Porque vamos lembrar, o United na temporada anterior, junto com o Tottenham, apesar de ter feito a final da Europa League, eles ficaram exatamente nas últimas duas posições não rebaixáveis, né? Exatamente. Então, acreditar que o Manchester United estaria onde está hoje, inclusive é uma campanha que começa mal, né? Porque o Robin Amorim é demitido, e agora pegou um embalo com o Carrick que colocou ele numa condição muito boa, né? Mas aí é mais um erro hoje, olhando para a tabela que a gente cometeu. Mas essa acho que também era muito difícil a gente prognosticar, vamos dizer assim. E perdeu a primeira, né? Acabou de perder a primeira agora. Inclusive, pro Newcastle, com um a menos. Com a mais. Com a mais, no caso, né? O Newcastle com... Jogou no finalzinho ali, né? Com o ex-Manchester United, sabia? O Sula, eu acho que ele chama, ele passou pelas bases do Manchester United. Ou seja, é o cenário Manchester United, né? Pô, a gente vai perder, mas a gente vai perder com um time jogando com a menos e com ex-United ali, né? Mas enfim. E talvez, assim, Stefano, até para trazer um gancho, cara, o Tottenham, eu acho que foi um erro muito grande, só que assim, me parece que é um time sem sangue, velho. Porque o time é bom, mano, mas parece que o time... Eu me recordo, talvez eu esteja enviesado ainda por aquele vídeo do Mourinho falando exatamente sobre isso, que eles teriam que brigar quando eles perdessem. Me parece que não tem briga lá. E aí depois também tem outras questões, muita lesão, Xavi Simons, que era para ser o dono do time depois da saída do Heung-min Son, até agora, né, não mostrou que veio, que pena, porque é um jogador que eu gosto demais, então acho que prejudicou bastante, né. Sunderland também, quem diria... O Sunderland surpreendeu bastante. Mas eu lembro que a gente conversou sobre qual é o problema do Sunderland em relação ao que a gente pensou e o que ele está desempenhando, né? Os times na Premier League, eu acho que mais que em qualquer outra liga, isso acontece também no Brasileirão, acontece na La Liga, é normal. Os times que vêm dessa divisão inferior, eles têm uma dificuldade. O objetivo dos times é sempre a permanência. Você pegar o Brasileirão mesmo, que é um campeonato super equilibrado, tem muito mais oscilação das equipes e elenco, também, dos 4 que sobem, geralmente 2, 3 caem de novo, né? Mas na Premier League, se você pegar as últimas 5, 6 temporadas, foi quase que um ioiô. Time que subiu, o time desceu. O time subiu, o time desceu. Então foi por isso que a gente colocou o Sunderland aí, na lógica da Championship da temporada anterior, né? Que o Burnley foi muito bem, o Leeds foi muito bem, e o Sunderland veio e pegou aquela última vaga, né? Então a gente seguiu a lógica. Mas o Sunderland super performou nas primeiras rodadas, chegou a pegar G4, inclusive, vocês vão lembrar.
E depois tá voltando à média, mas conseguiu uma gordura que para ele já é mais do que suficiente. Na minha opinião, ele nem corre mais riscos, mesmo que ele perca todas as partidas agora. Acho muito difícil, muito improvável que ele vá lá para baixo, até porque a Premier League também tem uma característica que é a concentração de pontos na parte de cima da tabela, né? Então, os times de cima fazem muitos pontos, os times lá de zona de rebaixamento. Imagina se no Brasileirão tem 2 times com 16 ou 19 pontos. Não tem, né? Quando vai muito mal, que tem o Sport ano passado, fica com esse tipo de pontuação. Mas é muito improvável, né? Muito incomum. Então, imagina 2. Esses pontos estão indo para algum lugar, né? E é justamente lá em cima, né? O Arsenal, o City, enfim. O Everton foi uma outra surpresa também, né, o Stefano? Quem? O Everton, né, cara? Porque a gente também colocou, né? Surpresa, brigou. Era igual você tava falando do Werder Bremen, né? Tava várias temporadas ali brigando. Essa temporada virou 8º, né? Tudo bem. Trouxe o Jack Grealish, trouxe o Dilsberhal, que também é bom jogador. O Ndiaye, depois que, cara, jogando muita bola, né? Inclusive, pode sair para outros clubes maiores, né? Acho que melhorou bastante a equipe, né? O que rola muito também nessas tier lists é que a gente não fez um meio de tabela, né? Pra você é contra o muro. O Everton, provavelmente, a gente colocaria ele no meio de tabela para baixo, que seria um erro de qualquer forma, né? O Everton tá na metade de cima da tabela. Mas eu falei, acho que de todas as ligas que a gente analisou, essa foi a que a gente mais errou. Assim, teve muita coisa que... O próprio Bournemouth começou muito mal a temporada, né? Depois reagiu bem, enfim. O Brentford, eu acho que a gente colocou como surpresa negativa depois de uma temporada muito boa, que ia ser difícil manter, e manteve. O Brentford tá no mesmo lugar que ele estava na temporada passada. Loucura, né? Desde que ele subiu praticamente... Perdeu o treinador e tudo, né? Exatamente. Então, assim, acho que por mais que a gente tenha muita coisa fora do padrão essa temporada, né? Muitos times que a gente imaginava uma coisa foram outro, Newcastle, Liverpool, a gente falou aqui de vários exemplos. Eu acho que é uma liga que foi mais imprevisível, né? Acho que foi mais para quem gosta de aposta de longo prazo, por exemplo. Acho que fora o Arsenal City ali, que era meio padrão, e o Burnley, que também era meio esperado lá embaixo, os outros todos ali é meio que surpreendente, né? Poucas posições óbvias, assim. E acho que é uma característica legal da Premier League, né? Como você falou. Como todo jogo é difícil, acaba que também as equipes têm mais resultados improváveis, né? Enfim. E aí agora, né? Cumprindo a promessa, eu falei para vocês que ia trazer um dado aqui interessante que envolvia a La Liga e envolve também a Premier League, por isso que eu trouxe exatamente nesse trecho, né? Que é esse quadro aqui, Stefano, que vale a pena também a gente comentar. Basicamente, isso daqui é um quadro de mais partidas 0-0, tá? E aqui tem quantidade de empates sem gol em cada liga essa temporada, tá? Obviamente, cada liga já tem uma quantidade de jogos que ocorreu, como vocês viram, né? Percentual diferente. Mas, ó, dá uma olhada na Premier League, cara. 19 0-0. A gente vai falar de Série A também, né? Mas para quem não sabe, né? Premier League sempre foi um campeonato over, né? E ainda é, né? Um campeonato, se a gente for parar para pegar aqui a coisa, é 2,77 gols por jogo, mas acontecendo mais 0-0 do que o normal. E essa, né, envolve essa crítica que a gente tá vendo na mídia, de torcedores falando que a Premier League tá chata de assistir. 19 jogos 0-0. Só para vocês terem uma noção, a La Liga, né, que a gente sempre fala, é um campeonato under, de fato, se a gente olhar ali a média da La Liga, eu posso até puxar aqui, já que tá aberto, 2,65, até uma média melhor. Teve 12 jogos, 12 partidas. Tudo bem, Premier League um pouquinho mais de partidas ali. E aí a Série A, depois a gente vai falar sobre ela, né, liderando ali, né. O Brasileirão eles colocaram aqui, né, Stefano, mas não vale de nada, né, 37 jogos ainda no Brasileirão. O Brasileirão também tá com uma média legal. Aliás, se vocês quiserem programas aí nesse estilo de outras ligas, vocês comentem aqui embaixo. Mas, Stefano, pra gente fechar essa análise aqui, antes de a gente ir para as odds ali da Premier League, tá chato a Premier League? Cara, eu acho que sim, acho que dá para dizer que é a pior Premier League dos últimos anos. Falando, logicamente, da parte do ponto de vista técnico, né? Acho que baixou muita qualidade, muitos jogos mais brigados do que jogados. Quem você falou da nossa comunidade? Quem tá lá no nosso Telegram sabe que eu estouro de mandar under finalizações em Premier League. E essa é a nossa segunda ou terceira melhor competição mais lucrativa, ou seja, os jogos têm poucos chutes, os times não chutam mais como antigamente, né? Que era aquele jogo loucuragem de muitas finalizações, então virou uma coisa muito por espaço. Voltou até muito o famoso latereio, né? Que era uma gozação que o futebol inglês tinha lá no passado. O Brentford, né? fez pelo menos uns 4, 5 gols assim. 4, 5 gols assim. Na época era uma jogada típica do Stoke City, né? Que jogava muita bola para a área, ou quem é das antigas, o famoso West Bromwich do Tony Pulis, que era eternamente meio de tabela, e cansaram, mandaram ele embora e caiu, né? Mas que era um time que abusava também dessas bolas longas, de bola para a área, chuveirinho. E ao longo dos últimos anos a Premier League fez um trabalho para deixar o jogo melhor, né? E olha, lembrando, acho que tirando a Bundesliga, deve ser facilmente a liga dessas grandes com menos faltas, né? Se vocês pegarem as médias dos árbitros, parece que é um robô apitando, porque a maioria fica na 22 faltas. É muito difícil ter um juiz para cima ou para baixo dessa média. Então é uma liga que permite o contato, permite que o jogo flua, e assim, acho que está muito ruim.
E também acho que, em parte, eu sei que quem é fã do Arsenal não vai gostar desse comentário, mas já existe uma discussão sobre o futebol praticado pelo líder, né? Que é um time que, apostas à parte, ou torcida à parte, por exemplo, eu não tenho nenhum time, não sou nenhum torcedor na Inglaterra, não sou fã do Liverpool, do United, então não tem nada contra o Arsenal. Mas é um time que eu não ligo a TV para assistir, sabe? Se estiver passando Liverpool ou Arsenal outros jogos, eu provavelmente, falando não de aposta, né, falando de espectador, de torcedor e tudo, eu vou preferir assistir de outros jogos, porque o futebol que o Arsenal pratica não é um futebol vistoso, é um futebol que tem muito controle, os adversários praticamente não conseguem finalizar contra o Arsenal, mas é um time também que cria muito pouco, tá sempre ali no limite, faz pouco volume ofensivo, né? E muito gol de bola parada. A bola parada eu acho excelente, né? Isso lógico que é mérito do treinador. Mas como a pergunta é sobre a qualidade da Premier League, eu acho que o fato do líder não estar jogando um futebol que enche os olhos, que brilha os olhos, pelo menos na minha opinião, e sei que é uma opinião meio que geral da galera, né? Que o torcedor do Arsenal, geralmente nas redes sociais vai lá e, o importante é vencer e tudo. E é verdade, né? Ninguém vai falar daqui 5 Ainda mais se você for torcedor do Arsenal. Ainda mais se você for torcedor do Arsenal. Não, aquele título lá foi um jogo mal jogado. Não existe isso, né? Nos últimos anos, pegando aqui no Brasil, tiveram vários anos que rolou isso, né? Exemplo, falando de um time que eu conheço, que é o meu, né? Que é o Palmeiras. Na época, o Cuca era o treinador, era o Cuca-Bol, não sei o quê. O Filipão joga... Ninguém fala disso depois de 5, 6 anos, né? O que importa é que ganhou. Mas falando de qualidade de jogo, na minha opinião, lógico, o Arsenal fica muito abaixo do que eu gostaria de ver num líder de Premier League, por exemplo, né? É um jogo sólido, a liderança é indiscutível, é o time mais consistente da Premier League, mas não é um jogo que eu acho que o cara que não torce para ninguém vai querer assistir, né? Eu acho que o cara vai querer assistir um jogo do United, que é um jogo mais aberto, mais loucuragem, do que o jogo do Arsenal, que é um jogo mais cadenciado, mais morno, e mais controlado, né? Não sei se você pensa diferente de mim. Eu acho que é mais ou menos isso daí. Eu acho que não tem muita coisa para acrescentar, porque eu também concordo em certo ponto. Assim, óbvio, né? Tudo isso que o Stefano falou, como o Stefano mencionou, né? É mérito. Porque ele domina tanto o adversário, né? Que não tem jogo, praticamente, né? E aí, claro, né, o adversário ali todo fechadinho, o Arsenal dominando a bola, aquela coisa toda, né? Gira para cá, gira para lá. Acha o escanteio, o bola bota uma bola na área e acaba fazendo gol. Então, geralmente é assim, né? E curioso, né? Claro, né? Por muita gente criticar, né? Falar, pô, é um time extremamente defensivo, mas mesmo assim, né? É o melhor ataque da competição junto com o City. Né? Realmente, assim, se eu pudesse descrever essa campanha do Arsenal e o possível título, seria eficiência na defesa e no ataque também, né? Claro, né, com os seus métodos de ataque que talvez aí, sim, não agrade todo mundo, né? Que é lateral dentro da área, faz bastante, gol de escanteio praticamente todo jogo, né? Então, e outra coisa, né, Gabi, que é só para advogar, pode colocando as odds da Betfair enquanto isso, a gente não pode esquecer que o Arsenal vem de 2 temporadas de decepção para o seu torcedor na reta final, né? Então, e o Arsenal naquele momento não se preocupava em jogar mal, eles se preocupavam em jogar, tinha um futebol vistoso, né? Um futebol legal de assistir. Então eu acho que o Arteta também chegou no momento que ele falou assim, cara, eu preciso ganhar. Não importa se eu vou jogar dando chutão, se eu vou jogar com bola para área de lateral, se é só de gol de bola parada, eu preciso ganhar um título, tirar esse estigma do Arsenal, que tá toda hora chegando na hora H e pipocando, e é isso. Aí, falando já, puxando para as odds, não sei como que você tá enxergando, eu acho que o tropeço, a gente tá gravando esse vídeo bem na sequência que o City tropeçou com o Forest em casa, 2-2, que é um jogo que o City do Guardiola não costumava perder ponto, né? Tá perdendo essa temporada alguns pontos, assim, em jogos que ele não é do feitio dos times dele. E eu acho que isso deu uma acalmada muito legal pro Arsenal, porque, lembrando, ainda tem um confronto direto, se eu não me engano, na casa do City. Esse é um jogo perigoso, né? Se o Arsenal perde, por exemplo, ele podia até então perder a liderança, né? Agora eu acho que o objetivo é chegar nessa partida com a gordura, porque hoje são 7 pontos, mas com um jogo a mais. Então, na verdade, em pontos perdidos, são 4 pontos de vantagem. Eu acho que o Arsenal seria, não sei se você pensa igual, mas acho que seria muito importante para fazer um jogo mais tranquilo, chegar com essa gordura lá, podendo até perder. E numa dessa, até jogando mais solto, pode ser que consiga pelo menos empatar ou até vencer ali, num possível desespero do City, né? Sobre odd, cara, eu ainda não teria coragem de botar minha grana 1,13 no Arsenal, pessoal, porque eu ainda acredito que esse título vai ser decidido ali no detalhinho. Claro, muito mais pro Arsenal nesse momento. Eu acho que o Arsenal vai ser campeão. Acho que chegou o momento do Arsenal levantar a Premier League aí de novo depois de tantos anos, tantas temporadas. Mas não é uma parada que dá valor, que vai ser simples assim como o mercado já está propondo. Eu acho que essa é a minha ideia. E aí, só para trazer, né, de artilheiro, que eu acho que é importante, né? Igor Thiago, cara, até para falar sobre o Igor Thiago, realmente, cara, uma temporada mágica dele, né? Mas tem o extraterrestre chamado Haaland, que tem 22 gols, né?
Então, o Igor Thiago tem 18, Haaland tem 22, então o Haaland provavelmente será o artilheiro. E para passar lá no rebaixamento, né, a gente já tem Burnley e Wolves já com odd sacramentada, né, cravada, e aí a briga entre o West Ham, Nottingham Forest e até o Tottenham, tá, com uma odd A4, tá. Acho que no fim das contas, por merecimento, o West Ham vai cair, né, mas eu acho que a briga maior entre Nottingham Forest, eu não sei porquê, eu acho que o Tottenham não cai. Eu não sei se o Stefano acredita o contrário aí, Stefano. Cara, não deveria cair, né? Essa briga ficou muito boa, porque, de novo, eu tô falando um comentário dessa semana, você pode estar vendo esse vídeo um pouquinho mais pra frente, mas no rodada do meio de semana, o West Ham aprontou pra cima do Fulham, né? Conseguiu uma vitória fora de casa que acho que também não tava muito no cronograma, e deu uma embolada boa lá embaixo, né? Porque é o que a gente falou, o Burnley e o Wolverhampton já foram, né? Os dois já não, assim, matematicamente ainda não, mas já foi, né? Na prática. Então tem uma vaga, só que ali ficou uma briga boa. O Tottenham não tem time para cair, né? Um time, como a gente falou, um time legal. Eu achei que fosse dar certo com o Thomas Frank, não deu. Né? Não deu liga de novo, mas acho que para cair precisa fazer muita besteira ainda nessa reta final. Tem alguns jogos acessíveis. Agora, eu não sei dizer para você quem cai, não, viu? Eu acho que essa briga é bem boa, tá bem aberta e os times que estão ali, é o que você falou, nenhum deles é muito ruim. Né? O West Ham tem qualidade, o Forest tem qualidade, né? Então são times que podem perfeitamente ganhar jogos e tal. E a verdade é o seguinte, a não ser que o Tottenham ganhe, vocês estão vendo na tabela, tem um jogo a menos, é um jogo que na verdade vai acontecer hoje, quando a gente está gravando o vídeo, então a gente não sabe o resultado. Mas ele vencendo essa partida, ele já fica um pouco mais tranquilo. Agora, se ele não perde, ixi, aí tá na briga direta, né? E aí tem um peso de um investimento maior também, enfim, né? E a briga interessante, que eu acho que vale a pena a gente finalizar com ela aqui a parte da Premier League, Stefano, que é a briga pela Champions League principalmente. O Manchester pode voltar depois de muito tempo a jogar uma Champions League. Campanha aqui, como a gente já mencionou, né, cresceu muito com o Carrick. O Aston Villa, cara, que chegou a ficar 12 ou 13 partidas, só vitórias, né? Foi só vitórias ou foi uma invencibilidade? Eu acho que era invicto, mas era dessas duas, acho que eram 10 vitórias, sabe? Uma coisa assim. Era uma parada assim, era muita vitória mesmo do Unai Emery, que aliás, cara, é muito bom treinador, fez bom trabalho em Vila Real, no Sevilha, aí teve aquele problema no PSG que acabou queimando ele, que foi aquela virada, aquela remontada do Barcelona. O Chelsea, pra mim, cara, acho que de todos esses daqui, eu daria vaga, ficaria com o Manchester United e Aston Villa, que eu acho que o Chelsea ainda é um time muito inconsistente, venceu ontem o próprio Aston Villa, né? 4-1, 3 do João Pedro, né? Mas é um time consistente, né? É um time realmente consistente. E o Liverpool a gente nem se fala. E aí, só para fechar com as odds da Betfair, 1,33 para o Manchester, então terminar entre os 4, né? Ou seja, pegar a vaga de Champions. 1,70 o Liverpool, olha, o mercado acredita bastante no Liverpool, obviamente tem que ver a tabela, né? Chelsea a 2,38, Aston Villa a 2,50. E depois o Brentford, bem improvável, né? E aí, daí para baixo eu acho que é só chance matemática mesmo. Na prática não tem. Olha, aí se eu pudesse, eu faria um lei Aston Villa, tá? Porque o Aston Villa tá em queda livre. O Aston Villa vem muito mal, como você falou, até mais ou menos metade do campeonato ele tava brigando por título, né? Ficando ali colado com o Arsenal, 2-3 pontos atrás da dupla que tá disputando o título hoje. E desde então é uma queda muito forte. Não tem aí os números recentes, mas depois posso consultar. 2 vitórias, quer dizer, perdão, 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória nos últimos 5. Mas se você estender isso para os últimos 10 jogos, por exemplo, é uma campanha bem ruim, né? Tanto que ele ainda maior, lá, deixou o Arsenal abrir e agora tá com uma folga até de. A folga que ele tinha pro quinto colocado já praticamente é uma rodada, né? Praticamente exatamente uma rodada. Então, e acho também que, embora eu goste do elenco do Aston Villa, acho que é um bom time. Desses que estão brigando com ele é claramente o mais fraco, né? Em termos de elenco, assim. Você fala, olhar jogadores individualmente, tudo. Então, até por investimento, Chelsea, Liverpool e United tem jogadores mais badalados, vamos chamar assim, né? Não necessariamente eles jogam melhor, não necessariamente são mais consistentes, até porque, como eu concordo com você, também dos 4, o melhor trabalho de treinador é do Unai Emery mesmo. Tira o famoso leite de pedra, né? Oi? É o cara que tira leite de pedra, literalmente. Mas eu acho que desses 4 que tem mais chance de ficar fora é o próprio Aston Villa. Acho que principalmente, não pelo elenco, né? Porque, como eu falei, é um time legal também. Mas pela fase, né? É um time que vem em queda livre, assim, parece que o negócio secou. E as coisas parecem que não dão certo. Eu lembro também, eu peguei um tempo atrás um empate nulo em casa, acho que foi contra o Brentford, se não me engano. Eles ficaram com 1 a mais no primeiro tempo, conseguiram tomar o gol com 1 a mais, não conseguiram marcar gol. Então, assim, o Aston Villa tem mostrado algumas dificuldades com defesas que marcam em linha baixa, em bloco baixo, em achar espaço, que é uma coisa que teoricamente ele vai encontrar bastante agora nessa reta final. Então acho que perdeu muita força, né? Mas desses. É que tem nenhum deles. O Chelsea não passa confiança nenhuma, o Liverpool então nem se fala, o Liverpool acabou de perder do Wolverhampton.
Bem bolado, né? Briga para quem não, acho que o menos incompetente fica com as vagas. Por que pareça, acho que dos 4 que tem dando um pouquinho mais de confiança é o United, né? Que apesar de ter perdido ontem com um a mais, é para um bom time como o time do Newcastle, fora de casa, enfim, o United vem numa sequência boa, né? Vamos ver se não vai abalar, né, por conta dessa derrota. É. Boa, pessoal. Então fechamos Premier League, vamos de Série A italiana. 71% dos jogos já completados, tá? E aí a gente tem a Inter de Milão como grande líder, 67 pontos contra 57 do Milan, seguido do Napoli, Roma e o Como, cara. Tá feio esse escudo do Como. Eu nem sei se é escudo do Como isso aqui, deve ser um escudo antigo, mas enfim, é do Como, mas é um antigo. Juventus, sexto colocado. E lá na parte de baixo da tabela, que a gente vai passar aqui com calma sobre as nossas opiniões, Lecce, Pisa e Hellas Verona, né? Bom, primeiro, trazer aqui, cara, e aqui eu já quero fazer a primeira meia-culpa, né? Eu fiz essa live aqui com o Renan Tanandoni, que manja muito, né, de cálcio, e foi muito legal, inclusive, vocês podem ver lá no canal. E assim, acho que o primeiro erro que a gente cometeu aqui, Steph, foi colocar a Fiorentina. Só que eu acho que a Fiorentina dá pra gente traçar um paralelo muito bom com o Tottenham, né? Por quê? Porque é um time bom, tá? Só que é um time que realmente não encaixou. Cara, Fiorentina tem o Robin Gosens, tem o De Gea, o Moise Kean fazendo gol pra caramba, o Gudmundsson, né? Claro que o Moise Kean também perde os golzinhos dele, Mandrágora no meio campo, Ranieri. Então, assim, é um time bom. Dodô, lateral direito, que, aliás, eu acho que poderia ter ido pra seleção em algum momento, agora já deu uma queda. E o time simplesmente, meus amigos, tá fugindo agora, né, no rebaixamento. Há pouco tempo. Mas ficou muito tempo lá. Acho que nas primeiras 12 rodadas não ganhou nenhuma, não foi um negócio assim? Foi exatamente isso, foi um recorde negativo lá, loucura, e agora tá conseguindo tirar a cabecinha para fora aqui do rebaixamento. Só que mesmo assim, cara, ainda corre risco, né? Porque o Lecce é o primeiro, né, na briga, mesmo número de pontos, e a Cremonese do Jamie Vardy também por aqui, né? Stefano, quer comentar alguma coisa especificamente aqui na nossa tier list que a gente fez? Acho que dá para comentar. Essa é mais chata de comentar, porque eu não participei, né? Então não lembro exatamente. Principalmente a parte da surpresa. Tem muito time nas surpresas, que acho que vocês colocaram meio de tabela, talvez, né? Porque tem muito time ali para surpreender. Acho que assim, a Inter não permitiu que tivesse briga pelo título, né? Acho que tá muito à frente. Mas acho que, no geral, a Fiorentina é realmente a grande decepção. O Como, eu acredito que era uma surpresa positiva que vocês colocaram, sim, porque já vinha fazendo bons jogos na temporada anterior, né? E tá cada vez mais sólido lá com Fábricas. Não sei se a Lazio era uma decepção negativa, senão vocês foram muito bem. Era negativo, porque o Renan comentou sobre a questão dos dirigentes, que o dirigente lá no contrato. Exatamente o que rolou, né? Aqui a gente acertou bem. Várias coletivas reclamando da falta de reforço, né? Que os jogadores só são vendidos e não tem reposição e tudo. Acredito que o Pisa era uma surpresa positiva, essa acho que não rolou, mas eu vou dar uma passada de pano para vocês, que o Pisa é daqueles times a la Wolverhampton que não joga tão mal, mas não consegue converter em pontos as suas atuações, né? É um time que é ofensivo, que cria suas chances de gol, mas falta qualidade na hora de pôr a bola para dentro. E acho que dos erros ali na zona de rebaixamento, o Sassuolo com certeza foi um erro, né? Impressionante. Mas eu acho que veio aquele racional de estar subindo agora e tudo. O Sassuolo está fazendo uma ótima temporada. Inclusive, lembrando um pouco aquele Sassuolo das antigas, né? Quem é apostadora há mais tempo tinha Sassuolo e Atalanta como figuras paternas, né? Principalmente quem trabalha no mercado de gols. E a Atalanta hoje já é bem mais consolidada, né? Tudo não é mais surpresa. Aliás, a Atalanta para mim é uma decepção, tá? Depois que o Gasperini saiu, eu esperava um pouquinho mais. É um time que está oscilando bastante na temporada. Esperava um pouco mais. E, por outro lado, a Roma do Gasperini é uma super surpresa positiva, né? Exato. Além disso, eu não sei os motivos, mas me surpreendeu um pouco a Udinese. Para mim, a Udinese sempre foi meio de tabela, assim. Não sei por que vocês colocaram a Udinese para cair. E a Udinese está no meio de tabela, né? Que é onde eu achei que ela estaria nos meus power rankings, assim, de apostas, né? Que é um time que eu sei que não é vistoso, é um time que joga ali sempre no limite, é um time mais defensivo, mas é um time que é sólido também, né? Consegue seus pontinhos em casa, dificulta, na medida do possível, os mais fortes. Acho que de resto, assim, a gente não tem, na minha opinião, grandes surpresas na posição da tabela, né? A Inter, na liderança, tinha aquela questão com o Kivo, né? No pós-Inzaghi, o que poderia acontecer, acho que respondeu super bem, pelo menos em relação ao campeonato italiano. Na Champions caiu para o Bodo, é outra questão, mas tá super bem aí nos seus títulos internos, né? Nas competições nacionais. Está jogando com o Como agora, uma semifinal de Copa da Itália também, em que joga a partida de volta depois de empatar, então tem condições de avançar, tudo. A Série A da Itália é muito legal nessa parte de cima da tabela, porque ela é bem equilibrada, né? Milan, Napoli, Roma, Juventus, a própria Atalanta. Acho que o Como é a surpresa aí.
De resto, acho que meio de tabela também um pouco esperada, a Lazio um pouco abaixo, mas um pouco dentro do que a gente já falou. E essa turma que tá brigando pelo rebaixamento, fora a Fiorentina, é uma turma esperada também, né? Lecce, Exato. Cagliari, o Genoa talvez um pouquinho acima deles, mas também não é nenhuma surpresa tá ali, porque é um time que joga num sistema muito defensivo, muito reativo. E o Verona, acho que vocês colocaram como uma surpresa provavelmente positiva, né? Já que o Verona é um time esperado, e o Verona tá praticamente rebaixado também, né? Eu Esse é um acho. erro. Eu acho que mérito ali, principalmente, essas equipes menores aí, o Renan manja muito mais que eu, né? Uhum. Mas assim, a parte da briga pelo título, cara, a gente acertou até o momento o trio, né? Porque Inter Praticamente hoje é gabarito, né, líder, ali na é, ordem. Milan e Até a Napoli. Atalanta é praticamente isso aí, né? Com a Juve e com a Roma. É. Acho que vocês Foi foram mais ou muito menos, bem. até que foi Acho que foi ok, uma até que foi playlist ok. justa. Acho que a pior foi a nossa da Premier League mesmo. As outras eu acho que a nossa da La A gente Liga foi ficou bem. legal, a da Bundesliga ficou legal e essa também. Que assim, até para quem tá assistindo, é óbvio que você vai dar 20 times, você não vai acertar os 20, né? Não tem como, Sim. é muito difícil. Mas se você Possível. erra 3, 4 ali, eu acho que é um índice de acerto bem legal para uma tier list. E essa aí, principalmente a parte de cima aí, vocês praticamente gabaritaram quase a ordem, né? Tirando Esse como daí ali foi até o. realmente muito bom, cara. Muito bom. E assim, Stefano, comentando sobre duas equipes específicas, né? Primeiro sobre o Como, né? Era esperado, eu acho que o mercado já esperava isso, que o Como faria uma campanha boa, porque vocês olham as odds do Como hoje, já não é odd de zebrinha e tal, Cara, deixa eu óbvio. fazer uma observação. Tem umas 2 temporadas atrás, eu fiz muita aposta contra o Como naquela época. O mercado já era muito a favor do Como e era um time que estava no meio de tabela, se vocês forem lembrar. Fiz até uma análise no final do ano, como isso deu dinheiro e tudo. Mas dá para ver como ali já tinha uma performance que não estava se convertendo em resultado, né? Sim. E o mercado já enxergava isso. Então, o Como, ao contrário de outras surpresas, esse é um comentário legal de aposta, às vezes uma campanha surpreendente é sinônimo de boas apostas para você fazer a favor. O Como já vinha sendo muito bem precificado já algumas temporadas, né? Não é um time assim Uhum. que se você for pegar, a maioria dos jogos em casa ele é favorito, a não ser contra os G4 ali, os 5 melhores da Itália e tudo. Inclusive contra a Inter agora jogou no meio da temporada, na semifinal. Odd Era uma de equilibrada. parelha, não é que É. era uma zebra ou coisa do Era tipo. 2,70 para 2,80, mais ou menos isso daí. Era quase um empate a nula ali, né, falando Uhum. em apostas. Então, não é um time que deu para fazer muito dinheiro, a não ser que você tivesse uma leitura boa de acerto, né? Assim, não é que estava mal precificado ou coisa do tipo. Estava já dentro do que o mercado esperava, né? Muito boa essa observação. E aí, assim, dois pontos, né? Primeiro, Roma do Gasperini, além de ser uma surpresa, né? Curioso que o Gasperini sempre foi um time, montou, né, a Atalanta de forma ofensiva, né? Tanto que o Stefano falou, por que que ela era queridinha? Porque era aquele time que tomava virada, Marcava e fazia sofria, né? virada, marcava e sofria, era lá e cá, tá. Tava Agora, uma se a gente olhar, loucurada. Stefano, olha essa temporada, cara. Over 2,5 da Roma em 30% dos jogos apenas, e os caras tomaram 19 gols, a melhor defesa do campeonato, e 37 gols sendo quarto colocado, ou seja, aquele time que marca poucos gols e também toma poucos gols, né? Por isso que vence os jogos, né? Geralmente É de 1 a o, é o 0. Coritiba da Série A. Só para contextualizar para quem não entendeu, ano passado o Coritiba foi campeão da Série B e subiu em primeiro lugar com o quarto ou quinto pior ataque da Série B. Caramba. Então, por isso que eu falei que é o Coritiba da Série B. É um time muito sólido defensivamente e aquela coisa, aquela mentalidade. Você não tomando gol, você já tá com um ponto, né? É. Então, E tá valendo, né, Stefano? eu gosto do time da Roma, tá? Eu acho que a Roma nas últimas temporadas vinha sofrendo muito com essa questão da instabilidade, né, da defesa e tudo mais, perdendo pontos bestas. Eu acho que a Roma essa temporada melhorou muito. Acho que ninguém tinha expectativa da Roma muito acima de Champions, né? Tipo, brigar por título por conta do Gasperini, primeira temporada. Mas acho que é uma resposta muito boa. O Gasperini é muito bom treinador, né? Falam que ele, vamos dizer assim, não é tão fácil de lidar no dia a dia, né? Que ele é um cara mais de personalidade Eu até forte. perguntei pro Renan sobre por que ele não é cotado como treinador de seleção, porque para mim ele deveria ser o treinador de seleção italiana. Mas, né, por tudo que dizem, ele não é um cara muito fácil, muito simples de lidar. Isso porque a Roma, claro, cara, você pega o elenco da Roma, claro, tem bons jogadores como o Matias Soulé, que tá bem lá. Agora o Daniel Malen chegou voando, era a peça que faltava ali para fazer os gols, né? Já que o Dovbyk e o Ivan Ferguson não fazia gols e tal. Só que assim, você pega o time da Internazionale, né? O próprio time do Milan também, né? Pelo menos os 11 iniciais, pô, é uma diferença realmente muito gritante, né? E aí depois, cara, também gostaria de comentar, né, sobre a Juventus nesse tempo, porque a Juventus não que seria surpresa, a gente até colocou eles aqui como briga na Champions League, pode brigar ainda? Até pode, né? Porque tem 47 pontos, se a gente parar para pensar que a Roma tem 51, claramente isso pode reverter, dependendo do que ocorrer dentro do campeonato. Só que é uma Juventus que é difícil de confiar já, né? Já há bastante tempo, né, para ser sincero. E a peça ali do ataque não encaixou. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que a Juve teve nessa temporada. Trouxe o Openda,
rachava de fazer gol no Leipzig, só que num contexto um pouco diferente, tático, eu quero dizer. Acho que é um time mais de velocidade, né? Não um atacante de apoio. O Jonathan David também, pô, chegou do Lille lá, badaladíssimo. Agora acabou lesionando, né? Mas também não. Mas não vinha bem já, né? Já não vinha bem. O Arkadiusz Milik, que era uma terceira opção, também ficou muito tempo, tá machucado, se não me engano, tá machucado até agora. O Vlahovic também vive lesionado. Tanto que o McKennie, né? O Winston McKennie, o norte-americano, virou centroavante no time. Realmente é uma loucura que acontece com a Juve, mas assim, é um time que dificilmente assim, eu vejo os jogos e falo, cara, dá pra ir a favor da Juve, agora, sabe? É um time muito bipolar, eu diria, sabe? Ao mesmo tempo que pode estar muito bem, a coisa pode virar muito rápido. E para quem é trader, isso daí é horrível, né? E eu acho que, principalmente para quem faz trading, a Juve tem feito muito sofrido muito aqueles gols do nada, assim, né? Tipo, tá até com posse, tudo controladinho, de repente parece que tem uma certa exposição da defesa, né? Não é tão difícil assim quando pega uma bola ali em transição rápida e chegar em boa condição de finalizar e tudo, né? Pode ver que, inclusive, os gols sofridos da Juve, eles são dessa turma da frente ali, junto com o Napoli, é a pior defesa, né? Sim. Boa. Agora, passando para as odds aqui, primeiro de vencedor, a Internazionale já está 1,03, né? 10 pontos à frente do Milan. Acho que para o Milan faltou elenco, profundidade de elenco. Acho que se tivesse um elenco um pouco mais longo, com mais peças e tal, talvez eu acho que isso dar um pouco mais. Mas assim, eu não sou muito fã do estilo do Allegri também. Eu acho que ele faz times para jogar a maioria não é. Oi? A maioria não é, velho. Que eu vejo agora que eu tenho Twitter, cara, meu Deus do céu, como criticam o Alegre, velho. É engraçado. E na Juve ele é igual, assim, ele é um cara competitivo, ele é um cara vencedor, então não posso dizer que ele é um técnico ruim, longe disso. Mas eu acho que ele é um cara que arma os times muito assim, para fazer um gol e ganhar o jogo por 1-0, sabe? Eu vi até um jogo recentemente que o Rafael Leão fez uma graça ali e tal, e ele deu uma bronca porque ele não gosta disso, né? Ele gosta de jogo objetivo. Isso é bem italiano, né? Padrão da Itália lá na Série A. Mas eu acho que esse tipo de jogo, quando a gente pensa em disputar com uma Internazionale, quantos jogos o Milan dominou tal, e tomou um gol depois de empate? Acho que você tem que ir lá e matar o jogo, fazer 2, 3-0, depois você controla. E o estilo do Alegre não é esse, né? Tipo, o estilo é 1-0, agora a gente vai defender o nosso resultado. Sim, já controla 1-0, né? Isso pesa, mas a diferença de elenco para a Inter é grande, né? Em termos de qualidade. A Inter tem um baita time, né? A gente falou em outras vezes, é um elenco, talvez os grandes da Europa sejam mais subestimados, né? Porque como não tem aquele nome assim badalado, coisa do tipo, você vê o próprio Napoli talvez tenha mais nomes pontualmente conhecidos, como De Bruyne, que lesionou e tudo, do que a Inter, né? A Inter é mais o coletivo, mas pô, tem muito jogador bom lá, o Di Marco, o Barella, o próprio Lautaro Martins, que na seleção às vezes dá uma ramelada, mas na Inter vai super bem. Então, acho que é um elenco subestimado e é muito acima do Milan, né? Para competir, tem que se fazer uma temporada quase perfeita, né? Exato. E aqui, ó, entre os 4 melhores, né? Ou seja, pegar a vaga de Champions, a Juventus, que eu havia comentado, né? 2,10, acho que estão te dando somente a diferença dos pontos mesmo, né? Porque a Roma 1,91, Juventus 2,10, tudo muito justo, né? Eu acho que aí é meio a meio, cara. Então, acho que essa odd tá ok, porque é o que você falou. A Roma tem um pouco à frente em pontos, tem que ser um pouquinho menor a odd, né? E o Como, mano? Será que o Como não tem chance de beliscar, não, Stefano? Cara, eu acho que tem, essa odd tá alta, né? 3, né? Talvez porque é um ponto a mais. É que aí o que você falou, para esse tipo de aposta, tem que dar uma olhada na tabela, né? Às vezes o Como tá ali, mas tem jogos muito de tem uma tabela, sabe? Joga tipo, nem sei, tô só dando exemplo. Pega Milan, Atalanta, Lazio, enquanto que a Roma vai pegar Cagliari, Lecce, então a tabela influencia, né? Pisa. Tem que dar uma olhada, eu confesso que eu não olhei, então não posso te dizer que vale a pena, mas assim, olhando só a pontuação e o que os times vêm jogando principalmente, o Como joga muito bem, até viralizou aquela entrevista do Fábregas meio que chorando porque perdeu foi pro Milan, inclusive, né? Que amassou o Alegre e perdeu 3-1. É um time que joga muita bola, né? Sim. Ó, e lá no rebaixamento, né? Lembrando que na Itália cai em 3, só para mencionar, né? Pisa e Verona já com odds de rebaixados. Lecce a 2, Genoa e Fiorentina 9,5 e 10. Cara, não estão confiando mais mesmo que... Cara, eu vou ser sincero com você. Assim, quem vai cair, eu não sei porque a briga tá boa, né? Tem 6 pontos ali. Eu acho a saúde do Lecce muito baixa, tá? Por mais que esteja tecnicamente talvez realmente o pior time, cara, ele tá 100% na briga, a mesma pontuação da Cremonese, 3 pontos atrás de Fiorentina e Genoa. Tá 2,5 Cremonese. Qual que é a odd da Cremonese? 2,5. Ué, pra mim não tá aparecendo. Tá lá embaixo, quer ver? Tá distorcido. Então, logicamente os dois são os favoritos porque são elencos piores que Genoa e Fiorentina, por exemplo, né? O Cagliari está com um pouquinho mais de ponto, né? Tá com 30.
Mas assim, acho que a odd para 50% de chance do Let cair, não sei se é esse cara ou coroa, né? Até porque vai chegar na reta final, o Let entrou para disputar esse campeonato, que é o campeonato da permanência. A Fiorentina não. A gente faz muito aqui no Brasil, né? Será que a perna não pode pesar se ela tropeça mais 2, 3 jogos? E a Fiorentina estava até na Conference, né? Tinha feito 3-0 no Jagiellonio da Polônia, conseguiu tomar 3-0 em casa, quase foi eliminado. Então, assim, não dá para dizer que a Fiorentina é um time confiável. Acho que a odd está muito alta. Não acho que cai. O elenco é muito melhor. E agora que a coisa estabilizou, que passou aquela sequência... Se você recortar o campeonato, tirando aquelas 12 rodadas iniciais, a Fiorentina está fazendo um campeonato bom até, né? De meio de tabela ali para cima. Mas existe um contexto de um campeonato cheio que a Fiorentina tem uma dívida grande para pagar. Então, por isso, acho que não cai. Mas dizer que tá sossegado, coisa do tipo, eu acho que ainda é muito cedo. Improvável, né? Só um detalhe, né? 18 gols o Let marcou, velho. Meu Deus do céu. Aqui a gente tem um campeonato bem under, né? Cara, que loucura, velho. Loucura mesmo. Bom, pessoal, vamos passar para nossa última liga, então, que é a Ligue 1, essa que a gente vai passar de forma breve. Por quê? Porque a gente não fez análise, tá, na temporada. Então, a gente vai trazer somente alguns detalhes. Vá, Stefano. PSG, de novo, líder aqui do campeonato, só que o LAN, cara, surpresa total aqui do torneio, né? Porque o LAN chegou a ser líder da competição, tá? Há poucas rodadas atrás, inclusive. Acho que 3, 4 rodadas atrás era líder ainda. O LAN, que trouxe o Florian Thauvin, agora trouxe o Alain Saint-Maximin aí de volta para o futebol francês e fazendo uma campanha. O Edson Eduardo, isso aqui é para quem nem é do Crystal Palace, tá? Para quem viu o Celtic lá atrás. Quero ver quem comenta aqui embaixo, fazia trade com o Eduardo sendo o artilheiro do Celtic. Hein? Quase ninguém lê, ninguém nem sabe quem que ele é. Né? Duvido que alguém vai responder aqui, mas enfim, foi bom falar. E aí, talvez assim, eu coloco como uma decepção o Olympique de Marseille, que eu acho que se eu tivesse feito análise do francesão, eu colocaria ali o Marseille brigando pelo título. Só que aí teve um monte de coisa que aconteceu nesse período. Técnico demitido, briga de jogador, né? O Rabiot saindo pro Milan, cara, isso a gente não falou na Série A, mas o Rabiot jogando muita bola no Milan, faz falta aqui no time do Marseille. Ele e o Jonathan Rouet, que foi para o Bolonha, acabaram tretando, né? Então, De Zerbi caiu, né? Chegou agora um outro técnico, é o Tudor, né? Não, o Tudor tá no Tottenham, meu Deus do céu. Quem que é o treinador mesmo? É verdade, é no Tottenham, né? Caramba, agora me pegou aqui, velho. Depois dá uma pesquisadinha que agora esqueci, fugiu da minha cabeça. Mas enfim. É o BE, né? Isso, é verdade, é um doméstico, é verdade. Se não me engano, treinava... Eu pesquisei aqui no Google, quem substituiu o De Zerbi, não tava lembrando. Boa. Então é isso, né? Então, assim, teve muitos problemas, né? O De Zerbi teve alguns problemas também de relacionamento dentro do elenco. Por exemplo, ele queria colocar o Mason Greenwood para jogar numa posição onde ele não gostaria. Cara, é o dono do time, né? Tecnicamente falando. Pô, é um time bom, mano. Eu achava que ia brigar um pouquinho mais. E agora, né, nesse momento, né, lembrando que aqui o quarto lugar vai para os qualifiers, tá, da Champions. Então não tem nem vaga direta, são 3 vagas diretas. Nesse momento é LAN. E o Lyon dele, né, Endrick. E tá jogando muita bola. O Lyon também, né, Stefano, que teve uma sequência, né, de vitórias, e aí foi vitórias mesmo, de pelo menos ali 13 partidas, tá? Não sei se, eu vou até tentar pegar esse dado aqui, mas pode ir falando aí, Stefano, fica à vontade. Dessa parte de cima, o Lyon realmente deu uma arrancada boa, o Lyon tava ali no, onde tá o Rennes, o Mônaco, né? Tava ali na parte de cima da tabela, mas fora da zona de classificação, e pegou uma sequência, não só pelo Endrick, obviamente, mas o Endrick deu uma boa ajudada, né? Ele deu uma boa contribuição, já chegou fazendo gol, assistência e tudo. E para ele também é importante pensando em Copa do Mundo, né? Ele precisa jogar, precisa aparecer para ser lembrado ali, nem que seja para fazer a composição do elenco, que eu tenho certeza que é o objetivo maior dele nesse ano, né? Acho também que, vou ser sincero com você, acho que ele foi um pouco injustiçado no Real Madrid, que ele foi muito bem na Copa do Rei, lá nos jogos que ele fazia, fez gol e tudo mais. Acho que podia ter tido um pouquinho mais de oportunidade, principalmente ali no período que o Mbappé lesionou, né? Mas, enfim, optou pela saída. Acho que para ele foi bom, para o Lyon foi bom, para o Real também foi bom, que ele continua se desenvolvendo ali um pouquinho mais, né? Falando ali da liderança... Só colocando um recorte aqui, Stefano, que eu botei na tela aqui, só o pessoal ver, foram 13 vitórias, tá, do time do Paulo Fonseca, somando, né, Copa da França e Europa League também, tá? Então, 13 vitórias seguidas. O Paulo Fonseca, inclusive, é outro excelente treinador, viu? Eu gosto bastante do trabalho dele. Sobre o PSG, apesar da campanha ser normal dentro de uma liga, né, por mais que ele tenha muito investimento, é óbvio que não vai ganhar todas as partidas, são só 6 tropeços em 24, eu tenho a sensação de que o PSG joga bem menos bola essa temporada do que a temporada passada. Eu gostava mais de achar o PSG... Oi? Concordo demais. Eu acho que o PSG tá jogando muito pro gasto. Talvez seja uma coisa até motivacional dos caras, né? Tipo,
gente não precisa fazer o nosso esforço máximo para ganhar essa liga, né? A gente tem muita diferença para os demais e tudo mais, pode ser sim. Mas olhando até para os jogos da Champions, tá? Eu acho que vários jogos da Champions o PSG decepcionou um pouquinho e sofreu mais do que devia, foi mais exposto do que devia. Enfim, acho que eu esperava mais do PSG e ainda que tenha ganho o Mundial nos pênaltis do Flamengo, que inclusive é outro exemplo, né? O Flamengo, em alguns momentos ali, assustou bastante o PSG, principalmente depois ali do empate, né? Então, Perfeito. Tá longe de ser aquele time dominante que ano passado era favoritaço a Champions, ganhou com méritos, também era favorito para o Mundial, acabou perdendo a final para o Chelsea. Eu acho que é um time que já não está na primeira prateleira, assim, quando a gente pensa em... não na Liga Francesa, pelo amor de Deus, né? Mas quando a gente pensa na Liga Francesa, é prateleira muito acima dos demais, né? E também eu esperava mais principalmente do De Zerbi, né? Achava que ele podia fazer um trabalho melhor aí nesse Marseille, era um time bem qualificado. No mínimo, tinha que estar em segundo lugar, né? Que é o campeonato francês dos mortais, né? Sem o PSG. E o Mônaco, cara, também é uma decepção, teve crise, troca de técnico lá também, que parece, né? Eu olho aqui os números do Mônaco, Stefano, eu lembro muito do Hoffenheim padrão, né? Não Hoffenheim dessa temporada, que era aquele time que faz gol pra caramba e toma gol pra caramba. Você vê, 40 gols marcados, 36 sofridos, né? Ou seja, tem um ataque melhor que o Lyon, por exemplo, né? O Mônaco, mas não sai dali da metade da tabela, porque realmente não é um time confiável defensivamente. O Mônaco, inclusive, deu uma bela ajuda do PSG, que ele virou recentemente um 2-0 contra o Lens fora de casa. Tava 2-0. Verdade. Ou seja, ainda atrapalha o andamento do campeonato. Atrapalha o entretenimento da liga, né? Exato. E agora, fora isso, acho que outra decepção, pelo menos pra mim, é o Nice, né? Não esperava o Nice tão mal nessa temporada. Muita treta, inclusive, de diretoria. Teve jogador lá que, se não me engano, houve agressão, né? Não sei se foi jogador com um torcedor, ou foi alguma coisa assim. Tanto que é foda falar o nome dele, né? O Boga. O Boga saiu de lá. E foi exatamente por isso, porque ele falou que ele não jogaria mais no clube, porque deu uma treta federal, cara. O Nice tá numa crise, sabe? Interna, externa, cheia de polêmica e tal. Até poderia ter trazido uma matéria sobre isso aqui, né, pra gente debater, mas foi isso que aconteceu. Mas, ó, achei, ó, já. Rapidinho a gente acha. Aqui, ó. Torcida invade centro de treinamento do Nice e jogadores que são agredidos, agride jogadores. O Boga e o Teremofi, né, que foram dos jogadores agredidos aqui. Então, rolou isso daí, meus amigos. Rolou esse entretenimento. Por isso que o Nice tá onde tá. Mas tirando isso aí, do 10º para baixo, né? Acho que o Toulouse também é um pouquinho melhor. O Toulouse podia estar ali entre 8º e 9º. Mas o 10º para baixo é isso aí mesmo. É outra briga boa aí para quem fica, né? Nenhum time de muita qualidade mesmo. Só pra gente dar aquela olhadinha básica no PSG lá. 1,03 aí do PSG, hein? Pô, esses 3% é que a pontuação a diferença são só 4 pontos, mas esses 3% aí é renda fixa, praticamente. A chance de não faria essa aposta, não recomendo que você faça, mas assim, a chance de sair da ruim é muito baixa. Exatamente. Boa, galera, fechamos então. Foi um pouquinho maior até do que a gente imaginava aqui o nosso bate-papo, né? Mas, cara, sempre tem muita informação. Eu espero que vocês tenham absorvido aí. Tomem bastante cuidado, né, Stefano, com essa reta final, porque a gente sabe, tem Copa do Mundo. No momento que a gente tá gravando esse vídeo, 1 ou 2 dias depois do Rodrigo ter se lesionado, e muito jogador não vai querer ficar fora da Copa, tá? Então, cuidado com essa última rodada, essas últimas rodadas, e dependendo, não tá valendo nada, os caras não vão querer se machucar, não, né, Stefano? Às vezes até valendo alguma coisa, tira um pé de dividida ali que não seja perto do gol, né? Coisa do tipo. Esse aviso é legal, que vai ter muito. E uma outra dica que eu dou para vocês, além da Copa do Mundo, tomem muito cuidado com esses super favoritos em rodadas pré-Champions, viu? Porque, principalmente, por exemplo, o Bayern tem uma gordura boa. Cara, a chance desses caras se matarem numa rodada contra o Heidenheim em casa é nula, né? Eles vão jogar numa. Aí não adianta depois reclamar que a múltipla não bateu ou coisa do tipo. Então, tomem bastante cuidado aí com esses dois eventos. Quando tiver rodada de Champions e quando estiver chegando ali perto do final, perto da Copa do Mundo, que esses times podem reduzir bastante a intensidade, então se eles ficarem confiando aí que eles vão fazer muito gol, que eles vão ganhar todas, pode ser uma casca de banana para evitar aí nessa reta final da temporada. Show de bola, obrigado, Stefano, aí pela participação, cara, resenha boa demais. Se você chegou até aqui essa parte do vídeo, você comenta aqui embaixo. Cabica, cheguei até o final. Stefano, cheguei até o final. Tamo junto, a gente vai responder esse seu comentário. Lembrando, tá? Oferecimento aqui do nosso boteco, sempre da Betfair. Link na descrição, assim como o link também na nossa comunidade lá no Telegram, gratuita, 0800. Stefano manda tip lá, Jonas também, Campeonato Europeu, Campeonatos Brasileiros. E eu também tô fazendo o projeto do Lei Zebra, né, enviando as mensagens, as entradas, né, na verdade, em tempo real. Valeu, galera. Então é isso. Tamo junto e até a próxima. Valeu.